Eu acredito o seguinte: sem passado não existe futuro. Você tem que entender o fundamento da arte marcial, os princípios filosóficos, que não veio só do Hélio, como veio do Carson, veio do Carlos, esse entendimento do que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é baseado em finalização. Mas hoje também eu entendo que o jiu-jitsu que é aplicado hoje é jiu-jitsu esporte. É um jiu-jitsu para o esporte, que eles usam muito pano, usam muito ponto, porque o que aconteceu foi a BJJF viabilizou para eles e os limitou a regras, como pô, meio ponto, como a vantagem, como reversão. Não tinha reversão na minha época, tu tinha que raspar limpo, você tinha que raspar mesmo, não tinha reverses ponto. Não, e o Cássio sempre frisou, toda vez que eu pisava para competir, ele falava, você tem que botar na guarda e finalizar, ou você cai por cima e finaliza. Eu nunca lutei, nunca pisei no tatame para competir se eu não quisesse finalizar um indivíduo. Eu nem competia, então isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre pisei no tatame para finalizar, bicho. Eu pegava, eu botava na guarda, pô, eu aterrorizava mesmo. Eu botava na guarda e fuzilava mesmo. Botava para pegar. A chave de braço, triângulo. Se marcasse comigo, eu pegava mesmo. Chave de braço, triângulo e pescoço, ali era uma rotina para mim, entendeu? Então, eu não tinha tempo de ficar pensando, vou raspar e vou segurar, porque os caras hoje em dia têm medo de perder. O que houve é o medo de perder. O medo de perder em quê? Perder a competição, perder a posição, perder o status, perder esse ritmo de competição que é limitado e que não tem uma punição para o atleta que fica ali amarrando. Então ficou uma coisa assim, limitada só para o esporte do jiu-jitsu. Ficou uma coisa diferente, entendeu? Mas o Cássio sempre frisou também que a finalização era o maior aliado do jiu-jitsu. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu no jiu-jitsu foi, com essa fundação e essa criação desse jiu-jitsu mais esportivo, o que se perdeu foi a fundação do jiu-jitsu real, que é aplicado tanto para o jiu-jitsu esportivo quanto para o jiu-jitsu de vale tudo. Hoje em dia, os caras se limitaram a um jiu-jitsu esportivo. Então, antigamente, por exemplo, eu te dou um bom exemplo. Na nossa época, se um cara fosse campeão do jiu-jitsu, até chegar a época. Um dos últimos aí foram o Verdun e o Jacaré, que vem dos Oldies. E o Demian Maia. Na nossa época, se o cara fosse campeão do jiu-jitsu, dentro do UFC, ninguém já falava: ih, caramba, esse cara já é o próximo. Melhor do mundo, esse cara vai ser o próximo casca grossa. O UFC já te contratava lá já direto só pelo fato de você ser campeão de jiu-jitsu. Campeão mundial de jiu-jitsu, você já tinha um contrato com uma grande companhia. Hoje em dia não, pô. Você fala, o cara é campeão de jiu-jitsu, fala, pô, manda ele entrar na fila ali, porque ele tem que competir com um monte de outro ali, porque esse cara é só do jiu-jitsu esporte. Ele tem que aprender um jiu-jitsu tradicional. Então, o que se perdeu é o entendimento da direção do jiu-jitsu, que hoje em dia tem dois tipos de jiu-jitsu: o jiu-jitsu esporte e o jiu-jitsu que é aplicado para o esporte e para o vale tudo. Foi o que nós aprendemos. Por isso que você vê hoje em dia lutadores, você não vê muito lutador campeão mundial de jiu-jitsu entrando em competição do UFC, do vale tudo, seja lá qual for, qualquer tipo de vale tudo, de evento. Hoje não são os melhores do mundo de jiu-jitsu que competem no UFC. Você conta no dedo quem são, pô. Os que vieram. E os que estão lá são os caras que vieram do jiu-jitsu tradicional, como Verdun, Jacaré, o Demian Maia. Os caras tudo tiveram uma fundação do jiu-jitsu tradicional, que começa desde o combate em pé,
desde o pisão, da entrada, da derrubada, do bloqueio e da finalização no chão. Isso era uma coisa que era dada de rotina. Lá no Castle, a gente treinava de pano e também treinava, porra, taparia. Meu irmão, o Castle falava, bota taparia, só de sunga, a porrada come. Entendeu? Então, e o Ultimate Goal era a finalização. O Carson adorava finalizador, por isso que o Carson me amava. Cássio me adorava, eu perturbava ele tanto, deixava ele louco, mas quando ele me via lutando, era a única hora que eu não perturbava ele, era a única hora que eu fazia os olhos dele brilhar, porque eu gostava de fazer isso, era um prazer fazer, para mim, falar, caramba, meu mestre, caramba, ele viu, pô, eu fazer esse negócio, caramba, para mim, a gente lutava para os nossos mestres, para mostrar para ele o que eles nos ensinaram, a gente tínhamos aquele orgulho. Hoje em dia os caras lutam pro próprio ego, luta pra crowd, luta pro. Na nossa época o jiu-jitsu não era modismo, na nossa época o jiu-jitsu era rivalidade mesmo. Não tinha modismo, era pessoal o negócio. A gente queria mostrar pro mestre que nós éramos melhores.